Mais um TDCast no ar e hoje um TDCast com um gostinho muito especial, gente. TDCast especial de fim de ano, o último TDCast de 2024 e a gente trouxe o tão famoso, o tão falado. Quem, Dani? A lenda Gregório. Gregório, gente. Hoje no TDCast, Gregório e Oscar, os dois fiel escudeiros, como eu e Dani, Oscar e Gregório. Os dois amigos, sócios, parceiros, mentores, grandes professores, grandes pessoas também, que têm uma história de vida muito bacana. E hoje tudo que a gente fala sobre eles, né, principalmente sobre o Gregório, que é um pouco mais próximo da gente, vocês vão saber sobre nos mínimos detalhes. Gregório, se apresenta, por favor, pra gente, Gregório. Bem, o mundo quer te conhecer, Gregório. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gregório Mazzini, eu sou de Belém do Pará, sou formado em economia e já estamos nessa luta aqui sobre a questão da sustentabilidade há alguns bons anos. Me associei junto com o Oscar e hoje nós somos associados a um grupo italiano e criamos uma nova empresa chamada Novara Brasil. E nós temos vários projetos que gostaríamos de, no transcurso dessa nossa conversa, apresentar para vocês e tal. Quero agradecer a consideração da Tatá e da Dani, que são minhas parceiras, amigas e irmãs de muito tempo. Desde minha chegada a São Paulo, que eu conheço essas meninas e tenho grande estima e consideração por elas. Vou passar a palavra ao Oscar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Oscar Felizola Souza, eu nasci em Porto Alegre, mas já moro no Rio de Janeiro há mais de 40 anos. Eu sou engenheiro eletricista de formação, mas tenho também mestrado em sistema de gestão e MBAs em gestão de projetos e investimentos e também pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Trabalhei 40 anos na Petrobras e agora estamos aí nessa batalha, estamos aí junto com o Gregório e mais outros companheiros na Novara Brasil, Tecnologia de Proteção Ambiental, e dentro desse movimento de inserirmos mais vigorosamente o nosso país dentro da sustentabilidade. Isso aí é fundamental para a sobrevivência do nosso planeta. Eu acho que uma das coisas que mais chama atenção, assim, eu acho que hoje, mais do que falar, a gente quer ouvir, porque a gente fala muito de vocês, mas especificamente você, Gregório, que mudou a nossa visão em relação a tudo e tem uma parcela incrível em tudo que acontece hoje. E no que nós nos tornamos profissionalmente falando. Então, mais do que falar, a gente acha que, né, Tatá? Ouvir e fazer com que as pessoas entendam o que foi pra gente, como que a gente se apaixonou por sustentabilidade, como que você apresentou isso pra gente de uma forma em que hoje inseriu nas nossas vidas, não só como meio de trabalho e de profissão, mas também de ideal de vida, né? Então, hoje, pequenas e grandes coisas que a gente faz, tudo veio através de tudo que a gente aprendeu com você, falando sobre isso, sobre a questão ambiental mesmo, sobre o meio ambiente, sobre lixo, sobre reciclagem, sobre renovação energética. Então, a gente quer ouvir a importância, a sustentabilidade é a grande importância. Pode falar da ameba devoradora de cérebro, pode falar que a gente vai morrer atolado no lixo, a gente vai ficar sem energia. Todas as coisas, a forma romântica que você fala e que introduziu na vida da gente, que hoje a gente vive dessa forma tão bacana. Bem, vamos entrando diretamente no assunto. A grande preocupação que eu tenho é o seguinte: são os economistas que pensam que o mundo é infinito. Os recursos naturais são infinitos. Só isso que os economistas têm essa visão, que os recursos naturais são infinitos. Coisa que nós sabemos que não. Tá entendendo? O conceito de sustentabilidade vem de acordo com isso. Tá entendendo? Vem contra essa visão que os recursos são infinitos. Eles não são infinitos. O combustível fóssil, ele tem sua data de validade. Uma hora ele vai acabar. Tá entendendo? Uma hora vai acabar. O ar que nós respiramos, nós vamos poluir esse ar.
Nós vamos acabar poluindo esse ar. E isso vai fazer com que nós fomos criados para vivermos nesse planeta. Nós evoluímos para viver nessas condições do planeta. E eu acho que se nós modificarmos essas condições, a quantidade de oxigênio que nós consumimos nos fez sermos o que nós somos. Tá entendendo? A quantidade de água doce, tudo isso contribuiu para sermos o que nós somos. Como forma que a Terra se desenvolveu, ela apareceu. E nós somos adaptados para viver desta forma. Se nós mudarmos isso, todo esse ecossistema, nós vamos acabar aparecendo. Vamos sumir da face da Terra. O que vai acontecer? O planeta continua. Vai aparecer talvez outro. Nós já era. Tá entendendo? Aí, meu, adeus Corina, que eu vou me embora. E todo mundo... a verdade é o seguinte, todo mundo, porque sou isso, não sei o quê, vai todo mundo para o mesmo brejo. Tá entendendo? Não adianta ser rico, Elon Musk e o cacete, a não ser que ele pegue o foguete dele, vai lá para Marte, né? E que vai tomar que dê prego lá. Mas nós estamos no mesmo barco. Vocês, gente, que o Gregório olha... Então, não tem jeito, tá entendendo? Não tem jeito. Ou a gente cuida da nossa casa, esse é o nosso lar, ou então vai todo mundo para Cucuia. Não adianta o filho do Trump, o neto do Trump, tá todo mundo no mesmo barco. O que é que nós temos que fazer? Tentar mitigar esses efeitos. Tentar mitigar esse efeito para fazer isso aqui ainda ser habitável pela espécie humana. Tem um livro que saiu recentemente, que é de uma professora da Universidade de Harvard, que ela analisa, me esqueci o nome, ela analisa ela diz que a espécie Sapiens ela vai ser a mais breve na face da Terra. Eu acredito nisso. Estava conversando exatamente sobre esse assunto esses dias. Tem até uma coisa ainda para corroborar isso aí. Os dinossauros viveram, vamos dizer, 10 milhões de anos. O ser humano, no máximo, mesmo considerando da época que era macaco, agora muitos consideram que nós continuamos macacos, mas acho que não mudamos. Mas no máximo, o pessoal fala entre 500 mil e 1 milhão de anos. Quer dizer, não chegamos nem a 10%, vamos dizer, na hipótese mais favorável, nem a 10% da civilização dos dinossauros. E pelo jeito que a gente está tentando, tá vendo aí, a gente não vai passar muito mais desses 10%. Jamais, se a gente não fizer, vamos dizer, imediatamente começar a mitigar esses problemas todos que ainda dá tempo de você recuperar, da espécie humana recuperar esse planeta. Mas nós já estamos tendo sinais. Começando, os sinais já estão aparecendo. Enchentes secas. Sim, absurdas. Exatamente. Os sinais já estão aí, as geleiras estão derretendo, as geleiras derretendo, os polos já estão derretendo. As estações, já não são nós vamos falarmos, claro, numa amplitude tão grande, realmente a gente vê que as mudanças estão acontecendo, né? Porém, há questões climáticas realmente que a gente vê no dia a dia, né? Antigamente, verão era verão. Sim. Né? Inverno era inverno, primavera, tudo etc, bem. Né? Mas a gente ainda vê o ser humano se revoltando com a natureza como se ela tivesse errada. Então. Né? Como se ele não fosse, se ele não fosse responsável, único e absoluto por isso. Exato. A natureza, de certa forma, se comportando da forma com que está se comportando, é um total desequilíbrio causado justamente pelo homem. Eu vejo muita gente falando. E aí, quando acontece uma enchente e acaba com uma cidade, a culpa é do universo, a culpa é da natureza que se comportou de forma errada, quando na verdade tudo que o homem faz hoje é construir cimento e acabar com verde. Então, as chances das enchentes são 10 para 10, não tem muito como fazer. Exatamente. Então chove, a gente culpa Deus, a natureza, por ter chovido e acabado com a cidade, quando na verdade o humano acaba todos os dias se tiver muito com isso. Catástrofe, a gente chama de catástrofe, barragem, como se a natureza tivesse errado em se comportar da forma correta, como nós que estamos nos comportando, de forma totalmente contrária a isso tudo que vocês estão falando realmente. Até fazer chover em Dubai agora faz? Exatamente. Então, acho que assim, isso sintomas, e são sintomas que estão começando a aparecer no paciente. Quando você está doente, começa, tem um sintoma, uma dor aqui, e aí depois quando você vai ver, o cidadão está condenado já está com câncer.
Entendeu? Espero que seja reversível isso. E ainda tem uma países... grande preocupação minha é que o grande vilão de toda essa história, na verdade, é a energia. Tá entendendo? Na verdade, a energia, a matriz energética mundial, isso que eu ia falar não é só um problema. Qual a importância da energia renovável em tudo isso? A importância é fundamental, porque à medida que a gente aumenta a participação da energia renovável no mundo, aí a gente, vamos dizer, vai mitigar, ou pelo menos atenuar esses efeitos todos maléficos, vamos dizer, que temos visto aí nos últimos anos aí, do ser humano fazendo agressão à natureza. Isso aí tem preço. Tá? E que é a vida e a saúde nossa e das nossas gerações, filhos, netos, etc. Então, principalmente. Não adianta ter muito dinheiro se não tem um planeta. Exatamente. Não adianta ter 100 milhões de dólares, mas pronto, acabou tudo. O que adianta? A gente vê muito sobre essa questão, né? Um nome hoje em dia muito curioso a se falar sobre isso é a questão mesmo do Elon Musk, né? Ele é um rapaz que eu admiro muito pela tecnologia que ele traz. Inclusive, agora, não sei se vocês viram o cavalo com energia solar que ele lançou. Vocês viram? Vi. Que ele vai voltar aos primórdios do transporte com um cavalo, só que com energia solar. Então, a pessoa não vai mais andar de carro. Ela vai voltar a andar de cavalo, só que mas com só energia... com o cavalo mecânico. Bom. Enfim, né? Bom, dentro das situações que a gente vê de vai, solta, Gregório, solta sua pérola. Falar, vai, Gregório, solta. Mas é ótimo, aí a minha coluna lá, pega a chuva, aí... Solta. Amanhã só pouquinho vai ser solar. É verdade, vai ser solar, resolve todo o problema. Enquanto isso, estão matando cavalos à vontade aí no mundo, mas tem o Elon Musk fez um solar. A gente vê muito... Tem várias alternativas que nós já vimos, tá entendendo? Olha, um país que vocês poderiam pensar bem, observar, é a Suécia. 80% da matriz energética dela, pelo relevo, é hidrelétrica. O resto ela complementa com energia nuclear, e fotovoltaica e a eólica. Mas é um país, inclusive eles taxam acima, incide sobre quem usa carro, utiliza veículos a combustão ainda. São países que o carro elétrico veio para ficar. Essa história de dizerem que os carros elétricos não vai colar, porque o carro elétrico é isso só acontece na Europa porque ele não tem energia. Tá entendendo? Por exemplo, a França, ela tem uma matriz nuclear. Toda a energia da França vem da energia nuclear, das usinas nucleares, toda. Tá entendendo? Mas a Europa, de fato, ela não tem combustível, ela não tem petróleo, ela importa petróleo, refina lá e consome. E o diabo que quando chega o inverno, os aquecedores de casa, aí tem que vir lá do raio que parta, lá da Rússia, o gás natural para aquecer as casas e tal. É esse, porque os invernos são rigorosos, pelo menos zero. Hoje em dia, eu acho que o polar está morrendo. Uma desorganização do clima. Exatamente, era sobre isso que vocês comentaram. Verão não é verão, etc. Não tem mais, né? Em São Paulo mesmo, né? Aqui a gente sai de manhã com blusa de frio, à tarde você tem que estar praticamente de biquíni, porque é um calor insuportável, e à noite você tem que estar com uma roupa de Como é que tu pode? Não é mais algo realmente mencionado, né? Assim, tem uma previsibilidade. Não existe previsibilidade do clima mais. Eu não admito. Não existe uma mais pessoa isso. Sai de casa, uma pessoa no seu automóvel, quanto é que pesa um automóvel? E o que você precisa de combustível para movimentar esse automóvel? Uma pessoa. Isso tem um custo, as emissões de dióxido, a depreciação, o pneu, que também, tudo isso. E se não priorizarmos daqui para frente, tem que usar a inteligência, priorizar o sistema viário coletivo, tá entendendo? Uma hora não tem mais onde andar aqui em São Paulo. Nem pegar o Tarzan para estar de cipó em cipó, tá entendendo? Porque vai ser por cima dos automóveis. E isso é uma questão seríssima. Isso aí que você falou me lembrou um fato comigo há uns anos atrás, já faz uns 15 anos, estava na Petrobras, eu fui para fazer uma missão pela Petrobras, chama quando se viagem ao exterior, missão, fui a Rosto,
lá na Petrobras América. Em Houston, no Texas? Em Houston, no Texas. Aí eu perguntei lá para o pessoal que lá um hotel para ficar, tal, me deram a indicação de um hotel, o mais próximo que tinha, era um hotel, o nome Sevanap, um nome parecido com esse, que ficava a 1 milha, que é 1,6 km. Bem, dá para caminhar. Eu moro ali perto da Avenida Atlântica, então lá dá muito mais do que isso. Tudo bem. E aí, quando de manhã, eu acordei, tomei café no hotel, então eu caminhar até lá, o escritório da Petrobras América. Mais ou menos aí, levou uns 30 minutos aí, todo mundo de carro. Me passavam e me olhavam, como se eu fosse um ET. Um estranho, né? E durante todo esse trajeto, que tem uns 30, 35 minutos, eu só vi mais só uma pessoa caminhando. Aí explicar, porque os Estados Unidos ele consome mais ou menos 1/3, 35% dos maiores consumidores mundial de combustível fóssil, os Estados Unidos. Exatamente, Então, está aí. Quer dizer, isso aí não é possível. Se toda a humanidade passasse a ter o mesmo consumo, aí acabaria. É o que a gente fala bastante, né? É muito mais comportamental, cultural, do que realmente somente sobre negócios, né? Sim. Porque todo mundo vê muito como energia solar, como negócio, como fonte de investimento, né? E agora estamos até passando por um novo cenário, né, de energia solar no Brasil, né? Novas políticas para 2025. A energia não toda, né? A energia não todo, né? O setor renovável não todo para 2025. Então, assim, a gente vê muita a questão do comportamento, isso em relação ao carro mesmo. Hoje em dia, várias empresas de aluguel de carro estão fazendo essa questão, porque você otimizando a questão de quantas pessoas utiliza, o Uber mesmo é uma plataforma que eu sou super adepta, não tenho carro, sou adepta ao Uber, também pela questão da sustentabilidade, mas pela questão também da praticidade. Né? É o prático e o sustentável unindo as duas coisas, mas todo mundo que pega um Uber, acho que nunca parou para pensar no que está fazendo de bem pro meio ambiente. Se pensasse, talvez deixasse até de fazer. Exatamente. A gente encontra muita dificuldade nessa questão cultural. Muito mesmo. E é muito bacana a gente estar falando sobre cultural novamente, né? Porque o Gregório, com mais proximidade da gente, começou com essa questão cultural comigo e com a Dani, né? Realmente, ele foi o nosso grande professor, nosso grande mestre, né, sobre as questões mais específicas, mais didáticas. Muitas coisas a gente falava, caramba, não, acho que o Gregório, nossa, não. Aí, olhando, indo com o tempo, e estando hoje aqui nessa mesa conversando com vocês, vendo que realmente tudo que ele passou pra gente, tudo tem sentido, tudo tem um porquê. Nada que esse copo seja feito assim, por que esse copo é feito assim? Então, onde que vai isso aqui depois que a gente comprar? Exatamente. Tem esse ciclo renovável, né? Impressionante ainda sobre o Houston. Ele tem já tinha 4 milhões de habitantes. 4 milhões de habitantes, no Brasil, só São Paulo e Rio de Janeiro tem mais que 4 milhões. Né? A terceira cidade, que é Belo Horizonte, acho que é 3 milhões. Pois bem, Houston, quer dizer, se estivesse no Brasil, seria a terceira cidade. Sim. Não tinha, acho que também não tem ainda, transporte coletivo. Nem ônibus. Mas o que adianta aqui no Brasil, Oscar, uma opinião particular minha, nós termos transporte coletivo, mas não ter qualidade. Não funcionar, né? Não funcionar. Não funciona. Nós também, isso aí serve. Por exemplo, a Europa tem muito transporte coletivo. E funciona. E funciona. Funciona, pelo menos na maioria dos países onde tem. Né? Aqui nós temos, sim, transporte coletivo, mas é transporte coletivo deficiente ou de má qualidade. Exato. O excesso de pessoas no transporte coletivo é surreal. Você pegar um metrô às 5, 6 horas da tarde recentemente, eu tive um compromisso e eu tive que pegar realmente trem próximo ao Brás. Não literalmente no Brás, mas mais para frente, ali próximo da Barra Funda. E aí, realmente, é algo, gente, que você vê a pessoa cansada voltando do trabalho. Que você vê um cenário realmente que a pessoa, ela chega em casa, ela chega irritada, ela chega suada, ela chega desgastada. Não tem o que dizer.
Então, isso aí assim, vai afetar a produtividade dela no Afeta próprio tudo. trabalho, claro. No trabalho, Na nas relações saúde, familiares, na saúde, afeta tudo. Ela vai chegar, É. ela vai chegar cansada, irritada, ela não vai dormir bem. Eu tenho entendimento que a gente tem que fazer uma revolução cultural, sabe? Sim. Né? Exatamente. A gente tem que começar a pensar esse país, o mundo de outra forma. Entendeu? Nós temos que começar, isso não vai ser para a minha geração, e eu acho que é mais para a geração de vocês. Talvez nem para nós, eu acho. Também acredito. Acho que nem para nós. Como aqui se nós quisermos, se a espécie humana, a espécie Homo sapiens quiser sobreviver, ela vai ter que começar a pensar de outra forma, com as inteligências artificiais e tal. Mas depois a gente entra nesse assunto, inteligência artificial, não sei. Pronto, agora o Gregório vai começar. Vai, Gregório, vai, começa. Aí, mas tem que pensar como é que um modo de viver, um novo modo de viver, tá entendendo? Um novo modo de viver e de como utilizar os recursos que ainda temos, porque eu estou vendo os aterros sanitários aí sendo jogados e cada vez ampliado e mais aterro e não se propõe uma alternativa. Aliás, tem, mas o poder público tem que olhar isso. Tem que eu olhar fico com carinho, pensando, né? Nova York, que é imensa, o que é que eles fazem com a água? O esgoto sanitário. Como é que eles tratam lá? E como é que é recolhido o resíduo também de Nova York? Qual é a destinação que eles dão lá? Porque é estupidez. Nova York é maior cidade. Imagine a produção, cada norte-americano não se produz arruma nada, né? Se joga fora, 2 né? quilos. Produz 2 quilos ou 3 quilos de resíduo ano. Vai entendendo? Eu vejo naqueles filmes, o cara pega uma sacolinha, põe 5 tomates, anda e põe o tomate na geladeira e joga fora a sacolinha de plástico. E aí vai bater num aterro sanitário, e isso aí vai para onde? Depois para um oceano. Tá entendendo? E isso vai lá fica enterrado. Depois fica enterrado, vai produzir o quê? O orgânico ainda vai produzir um gás chamado metano, que querem ver que se aproveita para geração de energia, mas é muito pouco. Essas iniciativas são muito ínfimas, são muito pequenas. E aqui no Brasil é engraçado, né? Porque a gente no fala Brasil tanto de outras questões, mas as questões sustentáveis, elas vão passando de lado. De lado. E nem a questão do aterro. Ninguém olha. A questão da energia. Ninguém olha. Vai passando batido. Vai passando. Quer dizer, o custo que óleo é ainda um percentual muito pequeno. Claro, tem alguns movimentos aí nesse sentido. Nós tive aí participando aí que o saneamento básico é sustentabilidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Água tratada, esgoto tratado, isso evita doenças, o cacete é 4. Está entendendo? As pessoas não têm. Isso é direito, está garantido na Constituição. E é ambientalmente sustentável isso. O saneamento básico evitaria uma série de doenças que já tiraria uma boa parte dos problemas na saúde pública que a gente tem. A educação já também, se as pessoas fossem orientadas a como manusear, de repente ferver uma água, ou se fossem orientadas de como tratar da saúde delas, a gente também já diminuiria isso, então a questão é muito maior. Mas a gente sempre vê isso, a preocupação é a economia num todo, mas as questões sustentáveis ninguém olha, né? Aconteceu agora a história da Enel, agora barrando os projetos, das concessionárias em si barrando os projetos, e a gente fala muito, já estava falando disso há mais tempo. Sabe que a Austrália é campeã da produção de energia fotovoltaica? A Austrália está sendo ainda vai mudar a sua matriz energética, sabe? Vai ser extremamente sustentável, só utilizando. A Austrália tem condições para isso, utilizando a energia solar. Vai produzir para o seu consumo, a sua matriz vai ser na base da energia solar. Independente de... Vamos virar canguru. Exato. Vamos virar canguru, que nos resta. Antes que a mesma devoradora de cérebro venha. E outra coisa, o que vai salvar a humanidade são as super baterias. Porque você pode acumular durante o dia e à noite, como escurece e não dá para produzir a energia, aí você aciona as baterias. E já vi baterias da China que são mais verdadeiras usinas. Mas isso a gente está falando para quando, Gregório? Daqui a quantos milhões de anos? Não, mas que isso vai de fato ser uma opção. Isso é uma mudança de mentalidade. Exato. Eu estou até preocupado, Oscar.
que esse novo presidente dos Estados Unidos, que ele vai dar ênfase, voltar à questão da pesquisa, prospecção de petróleo, lá no Alasca, e o diretor, o presidente da secretaria, eles chamam lá Secretaria de Energia, seria o equivalente ao Ministério de Energia, né? Que seria o equivalente, é o cara da área de petróleo que vai ser indicado para ele, CEO de empresa de petróleo. E aí eles vão produzir mais petróleo e a empresa... É dinheiro, né, Gregório? É a busca incessante pelo dinheiro, né? É bom para nós, sabe? Tem uma coisa... Porque os investimentos para sustentável, renovável, tem para a gente. E nós vamos começar a dar exemplo. Vocês pensam que não, mas o Brasil, a questão do resíduo, do tratamento, nós temos condições. Nós temos tecnologia que estamos dando exemplo aí para o Brasil inteiro. Fala aí da Novaro, o que nós estamos fazendo, Oscar? Veja só. Oscar, chega um pouquinho mais perto do... Tá para perto, ajeita a tua cadeira. Não, veja só. Bem, antes até de eu falar especificamente sobre a Novaro, tem algumas coisas incipientes aí que estão acontecendo no Brasil com relação à sustentabilidade. A gente fez aí não são tão incipientes, não, já tem umas coisas bem concretas. Vamos dizer, mas pelo menos nós estamos muito, quer dizer, já saímos há muito tempo do zero, nós estamos bem até avançados. Temos uns passinhos. 0,5. Mas uma coisa é a seguinte, eu fiz uma formação de conselheiro e um dos assuntos que hoje, vamos dizer, se preconiza dentro dos conselhos de empresas, tanto os conselhos administrativos como os consultivos, é o chamado ESG. Sim. O ESG, o E vem do meio ambiente, né, em português, o social e a governança. Então, e também tem um movimento que foi criado aí no meio empresarial, chamado, quer dizer, capitaneado por um instituto chamado Instituto do Capitalismo Consciente, que exatamente isso aí prega você. Claro, a empresa tem que ter lucro, mas tem que preservar o ambiente, quer dizer, manter a questão do ESG, senão não adianta você ter dinheiro com o planeta destruído, gente com fome. O Alarde falou esses dias sobre isso no podcast, inclusive na AIA, falando que as grandes empresas, grandes empresas, se for colocar na ponta do lápis o impacto que tem, o que elas ganham, elas estão em todas devendo. Que as empresas não são bem-sucedidas, que as grandes potências são falidas. Porque se elas tiverem que pagar a conta com o meio ambiente, elas não vão ter caixa para isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Consumir exatamente. Então... Vocês sabem, eu tenho um livro aí que ele faz a contabilidade. Para produzir uma calça jeans, sabe quanto litro de água são necessários? Não. 1.600 litros d'água. São necessários 1.600 litros d'água. Porque desde a cadeia, tá entendendo? Os players, a plantação do algodão, aí vai até chegar a fazer fio, tecido, tudo. E o consumo de água nessa cadeia. Para fazer um quilo de carne bovina, para você produzir 1 quilo de carne bovina, é uma quantidade absurda de água. Uma quantidade absurda de água. E você precisa o pasto. O pasto, quanto é que, para você preparar o pasto, tudo isso, aí quanto é que de dióxido de carbono aí? É todo um ciclo, né, Gregório? Aí tu tens que adubar, aí o nitrogênio, aí vem nitrogênio, potássio, fósforo, NPK, aí precisa de energia e de água. Então, minhas amigas, nós temos que começar a repensar, porque essa sustentabilidade é a palavra que veio de acordo, porque esse nosso modo de vida vai nos levar à ruína, à catástrofe. Nós temos que começar a repensar um novo modo de vida. Nós não podemos ficar nessa toada. Nós temos algumas experiências. Por exemplo, nós estamos negociando com o pessoal da Itália. Isso que eu queria que você falasse. Não, exatamente o seguinte. Bem, então a gente... Eles estão preocupados lá com isso. A Europa toda. Realmente. E aqui a gente, dentro do próprio Brasil,
nós temos tecnologias que pode, vamos dizer aqui, contribuir muito para um mundo sustentável. Então, por exemplo, tecnologia de aproveitar os resíduos, o lixo urbano. Aí você, quer dizer, impedir de ir para os lixões, que é a coisa pior que tem. Os próprios aterros já é muito ruim. O lixão é horroroso e o aterro é muito ruim. É o ruim muito ruim. É o ruim e o muito ruim. O aterro é a maior enganação que existe. Tá entendendo? Porque eles fazem aquela imantagem, aquele papo furado lá de imantar e não sei mais o que, passa borracha, aquelas mantas de borracha, não sei o que, para evitar a contaminação do lençol freático. Sabe o que acontece? A borracha contamina? Não. O resíduo todinho, ele produz o quê? Um ácido. Tá entendendo? Com o tempo. Borracha. Exatamente, tá ali. Aí tu mistura diversas coisas ali e tem vários resultantes, tem reações químicas. É um pouco menos, né, controlado. Aí, se tu fores buscar o IBGE agora, fez um estudo e apresentou sobre, no Brasil inteiro, os municípios, o que é que tem de aterro, lixão e o lixão controlado. Os 5.500 municípios. No IBGE. Ele foi produzir, eles publicaram semana passada. Tá entendendo? Uma tragédia. Tem gente que faz, abre um buracão e larga lá o lixo. Um buracão mesmo, não quer nem saber. Depois joga uma areia lá em cima. Olha, bem aqui em Carapicuíba, bem aqui, a linha de trem passa do lado de um lixão, meu irmão. Aí tem vários prédios, uma FATEC em cima do lixão. Então, bom, essas coisas são bonitas de ver aqui. É uma beleza. Então, o que se propõe aí? Vamos ver, essa tecnologia, inclusive patenteada brasileira, pegar ela serve para qualquer tipo de resíduo. Por exemplo, resíduo urbano, que é o lixo. Aí, vamos dizer que é uma das principais fontes de despesas da grande maioria das prefeituras, dos 5.500 municípios. Aí. Tem que cobrar isso. Então, esse serviço. Pega esse resíduo e transforma ele, ou uma geração de energia elétrica, que é uma alternativa, ou fazer madeira biosintética, que você faz isso, aí faz tudo, aí controle de móveis, etc. Ou se não, se for resíduos, se entrar com um resíduo orgânico, por exemplo, como aqui a CEAGESP, você pode fazer fertilizantes orgânicos. E mais outras séries de produtos. Tem série de, por exemplo, o resto de feira, livre, que o pessoal joga lá no aterro, aquilo ali. Tu pode pegar, fazer, tem tecnologia para a gente fazer o adubo orgânico, para agricultura familiar, para agricultura orgânica. Tá entendendo? A CEAGESP tem uma quantidade, vai tudo para aterro, aquela porcaria. Tá entendendo? É rato, à torta, à direita, piolho, tudo agora, lá dentro. Eu acho que uma forma... Tem um resíduo que a gente sabe bem, eu não posso perder a piada, aproveitando ali. O resíduo têxtil. O resíduo têxtil. O resíduo têxtil, eu acho que deveria todo ser reaproveitado para fazer pulseira e bolsinha. Eu acho que... Claro que pode aproveitar. Inclusive, nós temos Claro, o resíduo têxtil é ótimo para produzir energia. O Gregório tem uma grande... ele se inspira numa pessoa que tem esse projeto. O resíduo têxtil é um dos possíveis. Quer dizer, inclusive a tecnologia ela é muito apropriada para qualquer tipo de resíduos e muito para o resíduo têxtil. Aí, o resíduo têxtil, até o pessoal da indústria têxtil se queixa que eles são acusados de ser os principais vilões. Aí. Então, esse tipo de tecnologia, você... Bem de conta da necessidade dessa indústria. O resíduo têxtil é ótimo para produzir energia. Tá entendendo? Você atua no campo ambiental
Perfeito. junto com o econômico. Exatamente. O econômico é geração de energia, economia circular, né? Exatamente. Exatamente. Parar de olhar a conceito. sustentabilidade como só exato. a parte e fazer aí, parte dele. é um tudo. conceito robusto de economia Sim, circular. Exato, a economia sim. circular é isso, mas ainda no Brasil é visto como sustentabilidade e economia. Sustentabilidade é a parte, não faz parte da economia, esse é o grande erro. E além disso tem outra questão. Tem gente que acha que sustentabilidade é abraçar a árvore, aplaudir o produzir sol, lá o conceito. Produzir o conceito. mico-leão dourado, aquelas coisas todas. Então, é aí que a Ele gente tá muito entra, doido. né? Tá vendo a natureza. Eu sei como. Isso. Bem, voltando ao resíduo peixe. A resíduo do capivara. Vai, Gregório, solta Tem um a bando sua de voz. capivara não, que tu não sabe. Olha, nós temos tecnologia aqui nesse país, mas não precisa ir buscar incinerador que queima, aí tem os filtros, isso é conversa fiada, só dá lá, e de que tu faz o que com filtro e como é que tu vais tratar esses gases, tá entendendo? A pior desgraça chama-se plástico, tá entendendo? Plástico, porra, o plástico ele tem o processo de combustão libera gases químicos, tem um efeito devastador na atmosfera. Fora, quer dizer, e fora que te intoxica. Tá e destrói os oceanos e esse fauna plástico, marinha. Exatamente. E teve agora o acordo do plástico, agora internacional, que foi feito e se chegou a tentar limitar a produção de plástico, para começar a ter tecnologia para buscar tudo isso. Agora, o que eu digo para vocês, tudo tem um limite. Tá entendendo? Tudo tem um limite. Não vamos chegar no momento que ou a gente para, ou como nós voltamos. Nós temos que pensar um novo modo de vida. Não é para a minha geração, não é para a geração de vocês, é para outra geração. Até lá a gente já está de urso branco. Mas eles vão ter que pensar. E nós temos que deixar esse mundo melhor para as próximas gerações que vão vir. É isso que você deixou muito claro para a gente, né? E a gente tenta aplicar nas políticas, porque eu, por exemplo, em casa comecei a usar produtos com refil, que aí já tem impacto menor, né? As sacolas, a gente tenta não usar e levar o máximo de saquinhos de pano possível para reutilizar. Né, enfim, o que a gente consegue fazer de diminuir o plástico, reciclar o lixo de casa, e aí passa uma vez por semana um caminhão que faz a coleta desses recicláveis. Mas aí eu me pergunto, será que lá na hora, será que esses lixos realmente são destinados ou não? Eu fico uma semana acumulando ele em casa, a minha parte eu faço. Né? Eu deixo de produzir, eu deixo de jogar de qualquer forma inconsciente. Vai ter a separação ecológica, a separação, eu não vejo. O que me dá... O problema é muito maior do que a gente fala, muito maior. É muito mas maior. Mas é válido falar que as pequenas ações contam. Uma dona de casa conta quando ela deixa de jogar, de pegar 50 sacolinhas no mercado, que ela pegue só 2, ela já está contribuindo. É importante falar, se a gente ficar esperando só o macro e nada vai acontecer. Aí nós passamos lá no Tietê. Meu Deus, dá medo. Eu e esse cidadão aqui, nós já atravessamos lá e o Tietê velho. Lá, só faltava o pirata passar e as capivaras. Capivara estava lá. Não, mas o capivara parece que não sai da cabeça dele, né? Mas lá para o Pinheiros que está melhor o trabalho lá. Mas dá medo. Dá medo. Agora, a água doce que a gente precisa tá assim. Tá entendendo? Nós só existimos porque precisamos de água doce. Aí, o que é que nós fazemos? Jogar as coisas na água doce. Então. Entendeu? É importante falar isso, das ações diárias, porque senão... É o depósito, tá entendendo? Lá em Belém tem, para tu ver o tratamento do esgoto, né? Aí tem uma praia lá, é uma ilha chamada Mosqueira. Aí o cidadão vai pro banheiro, aí quando ele vai tomar banho, vê o seu dejeto passando. Como é que é isso, rapaz? Isso é terrível. Mas é terrível essa questão do saneamento básico, é tudo isso. E você vê, a gente, né, e aqui em São Paulo... elementar, pô. Exatamente, é uma coisa básica aqui em São Paulo, né, que na maioria dos bairros, né, vamos dizer assim, a maioria, porque tem realmente bairros em São Paulo. Na Casa Verde mesmo, lá próximo da minha casa, tem uma parte ali que os dejetos são jogados direto num córrego que tem.
Exatamente. Não tem saneamento ali, impressionante, né? Tem casas com padrão até bacana. Exato. E a água e o esgoto é descartado naquele córrego, ainda não tem vejo saneamento. Cada empreendimento aqui, não sei mais o que, São Paulo, porque não sei o que, empreendimento. Aí no final da tarde passa o caminhãozinho do lixo, o chorume caindo, bacana, e levando, e quer dizer, ninguém se leva toca. Tudo, né, Gregório? Porque né? grande parte desse lixo fica na rua. Exatamente. Grande parte desse lixo continua lá. E o lá. chorume, quer dizer, ninguém se preocupa. Eu vejo aí os condomínios, não sei o quê, mas ninguém se preocupa com o lixo que produz. Aí fica no final da tarde, aí fim de semana, tá lá aquela montanha. Aí as pessoas pensam que botou o saco plástico fora, acabou o problema. É aí que começa o problema. Exato. E a gente vê muito essa questão do comportamento realmente, né? Exato. Eu moro também próximo da Zona Norte e alguns vizinhos da onde eu moro, eles estavam fazendo uma obra com descarte de entulho. Exato. E eles resolveram, ao invés de colocar eu moro aqui, né, aqui nessa esquina, Sim. e aqui do outro lado tem um ecoponto. Ao invés de eles colocarem literalmente no ecoponto, vir fazer o descarte correto, que é literalmente do outro lado da avenida, eles pegaram e colocaram na esquina da rua. Poxa. O que é isso? É o comportamento, é a cultura de realmente você colocar no local errado. Porque o trajeto ia aumentar em 20, 30 metros. Mas a cultura era que realmente ali alguém ia resolver para eles. Então a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a pessoa mudar o comportamento. E não é fácil, gente. Isso aí, a gente, por mais que a gente trabalhe... Agora, para mudar isso, teria que começar desde lá o ensino fundamental. Exatamente. Lá da criança de 6, 7 anos. Exatamente. Desde lá. Porque tudo é como a gente é criado, como a gente, né, como a gente é educado. Então, se realmente, desde pequenininho, você não tiver colocando na cabeça da criança, é muito mais difícil pegar um idoso e colocar uma nova verdade dentro da cabeça dele do que de uma criança. Sim, exatamente. Né? Então, as políticas públicas, realmente, de educação ambiental, tem que ser deveria ser uma matéria como requisito básico. Obrigatória. Educação financeira, educação ambiental. Ensino fundamental. Em Curitiba, a gente vê muito isso, né? Em Curitiba, a gente vê muito local. Os parques têm escolas dentro de educação ambiental. Todos os parques lá tem, pelo menos nós vimos, nos que a gente visitou, 2 ou 3, todos tinham, que tinham programação de educação ambiental. Mas eu acho que educação, se a gente for esperar do poder público, então essa educação não vem dentro de casa. Essa vantagem, então, mas lá mas eles jogam no aterro. Teve um aterro lá que até o ex-prefeito, quer dizer, vai entregar agora, que fechou, está lá, fez o tratamento, mas meteu placa fotovoltaica em cima para disfarçar, mas está lá o lixo lá embaixo jogado. Tá entendendo? É maquiagem, né? É maquiagem. Tá entendendo? Parece que tem uma cidade chamada Joinville que eles estão adotando, tá entendendo? Santa Catarina. Em Santa Catarina, que é lá perto. Eles liberaram um aterro, fizeram todo o tratamento e estão colocando um equipamento para gerar energia, usando o RSU. Estão colocando um equipamento até nosso. Olha, sabe tecnologia. Sabe um local que é próximo a São Paulo, que nós conhecemos muito bem, e que tem várias práticas sustentáveis e que realmente a gente encontra nos mínimos detalhes? São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Lá. Próximo à Ilha Bela. Inclusive, eles estão entre as cidades de maior número de práticas sustentáveis. Eles pedem para Campinas, para Santos, que o ano passado teve também bastante política sustentável, que pelo menos investiu. Então, eles têm realmente bastante ponto de ônibus com energia solar. Coleta realmente a coleta. Em São Sebastião. A compensação aqui em São Sebastião, do outro lado, é uma tragédia. Porque então, você vê, uma ilha próximo, lá que está um lixão. Daqui a pouco a ilha está jogando lixão pela rua. Está entendendo? O que é isso, Gregório? É política, Gregório. Exatamente. Aí a gente bate na tal da política. Então, exatamente. O que a gente faz é tentar fazer as pequenas ações. A gente está tentando fazer um projeto lá dentro do Porto de Santos, porque ele é signatário, o Porto de Santos, do resíduo que chega de um navio. Tu sabe o que acontece com o resíduo que chega de um navio? Aí vai para um lixão. Tu não sabe nem a procedência da porcaria do lixão, se tem alguma coisa contaminante. Nada disso. Isso aqui chega dos navios, aí tem que se fazer um trabalho lá. E tem monitorar aquela água do porto. Entendeu? E acontece, chega muito lixo, meu Deus do céu. Entendeu? E tem que ser feito um trabalho sério mesmo. Agora, nesse sentido. Agora tem muita política aí no meio. Agora, esse trabalho ele tem que conjugar vários segmentos. Tem o público, é claro, tem, vamos dizer, o das empresas, dos empresários, e da população, não? Da
Eu acho que o que a gente mais consegue abranger, Oscar, é o da população. É conscientizar pessoa por pessoa, de começar dentro das suas casas, nas suas práticas do dia a dia, na conscientização das pessoas. E as pessoas se conscientizando já é um grande movimento. De formiguinha em formiguinha a gente chega. Porque o poder público a gente só vê cada vez mais tendo atitudes que vão na contramão disso, né? Exato. Vocês viram as Olimpíadas, né, de Paris, gastaram dinheiro para despoluir. Quantos anos veio de latrina aquele Rio Sena? Aquele Rio Sena e o Tâmega, mas era uma latrina, mano. Era tudo dentro do rio, como é o Tietê, uma latrina, rapaz. É uma latrina, vai tudo no meio da cidade. Como é que é isso? Água doce que a gente precisa para sobreviver, é uma latrina. Pelo amor de Deus. Bem, eu queria agradecer, eu acho que estamos já em cima da hora. Estamos encerrando. Agradecendo, se tiver outra oportunidade, estaremos aqui. Com certeza. Temos mandar o Mário mesmo. A gente tem que marcar para falar dessa transição do mercado energético, né, que vai acontecer agora em 2024, está finalizando, mas que em 2025 acho que os impactos vêm, né, de fato. E na próxima nós vamos detalhar o que é que nós estamos fazendo. Precisamos detalhar para vocês o que é que não ficamos só falando mal, não. A gente faz alguma coisa, mostrar o que é que a gente faz, as ações temos alguns insights mitigar, aqui, né? Mas a gente faz um bocado de coisa assim, e vocês têm que acompanhar. Sem dúvida, a gente fala muito sobre isso e cada dia mais a gente vai aprendendo e colocando em prática. Nas nossas vidas, a gente fala, se a gente conseguir impactar 2 pessoas e essas mais 2, mais 4, mais 6, exatamente. Né? Vocês impactaram, sem dúvida nenhuma, 2 pessoas, que aí já estão tentando impactar outras pessoas. Então, eu acho que é isso. Exatamente, vai fazendo isso, né? Você é impactado e você tem que passar de volta esse impacto. Com certeza, né? É isso. Sem dúvida. Obrigada, muito Oscar. obrigado por Eu tudo. queria agora te fazer umas palavrinhas finais, te agradecer agora no ar, né, por tudo que você apresentou para nós, por tudo que você tem de importância dentro do TDCast. Você também, Oscar, claro, todo merecimento duplo, né? Mas o Gregório realmente é uma figura impactante para mim, como Tainá, como pessoa, que mudou realmente um caminho de vida, né? Ele realmente foi um norte muito grande de uma situação que vocês já conhecem como foi, né? Gregório salvou meu celular e salvou minha... todo mundo já conhece a história. Já conhece a história. Então, assim, Gregório, eu queria te agradecer realmente por essa pessoa que você é. E tenho certeza que na minha vida, na minha e da Dani, você fez muito já. Mas que você continue fazendo para muitas e muitas outras pessoas, que você consiga passar esse seu conhecimento. Vocês são minhas parceiras. Através do TDCast ou da onde for que você leve o seu conhecimento. Foi uma coisa fantástica que vocês tiveram. Ouçam, Gregório. Quando tiverem oportunidade de conversar, ouçam, sentem, ouçam. Leiam o jornal. Nossa, ele fez a gente voltar eu nem falo, porque você tem uma importância muito grande na minha vida como pessoa e como profissional, que não tenho nem o que falar sobre isso. Você realmente mudou a Daniela profissional, sem dúvida nenhuma. Eu achava que energia solar era um negócio. Você veio e trouxe para minha vida e me mostrou que é sustentabilidade. Hoje eu vivo isso. Então é muito importante. E a informação em si, né? Você abriu novos horizontes para a gente que a gente não conhecia e que hoje a gente faz isso e passa em seu nome e todo mundo, né? Através de você a gente vai passando e de vocês a gente vai passando para 2, para 4, para 6, para 8 e os ensinamentos, eles não ficaram só limitados a nós, né? Nós vamos passando sempre que a gente pode, a gente vai levando isso aí adiante, fazendo jus ao que você ensinou pra gente. Sem dúvida. E Oscar, também muito obrigada pela sua participação. Pode ter certeza que a gente tem muita coisa legal para trazer do Oscar também. O Oscar tem vários cursos também. O Oscar é um grande professor também. A gente vai marcar o próximo TDCast no início do ano que vem, 2025. Vamos trazer aí também novas novidades no mercado. Vamos. Esse setor de conhecimento. A gente está montando um spoilerzinho para vocês. Ótimo. Saiu no TD Sustentabilidade lá no Instagram. Dá uma olhadinha lá no que saiu lá e vocês vão entender o que está vindo por aí. Essa parceria de grandes negócios e grande conhecimento. Gente, um feliz ano novo para vocês. Um TDCast que se encerra aqui. Grande beijo, grande abraço. TD. Bem, eu agradeço também a vocês a esse belo convite e espero estar aqui outras vezes também. Sem dúvida. Parabéns ao trabalho de vocês de conscientização, que precisa ser feito, muita coisa ainda para melhorar aí
o conhecimento e a conscientização da população sobre esse assunto que é fundamental para a existência da espécie humana. Com certeza. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um 2025 cheio de sustentabilidade e verde para todo mundo.